Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Lucas Vieira e sou discente no curso de licenciatura em Física. O tema da nossa aula de hoje vai ser eletricidade e a gente vai abordar alguns conceitos sobre os processos de eletrização por atrito. A princípio, eu quero deixar claro que esta aula vai ter como base as habilidades da BNCC. No caso, aqui vou utilizar aqui a habilidade número 1 de ciências, dada no 5º ano do ensino fundamental. Esta habilidade nos diz o seguinte: explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedade física dos materiais como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas às forças magnéticas, solubilidade, respostas às forças mecânicas como dureza, elasticidade, etc., entre outras. Eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente se situar sobre o que vamos estudar no decorrer desta aula. No caso, eletricidade, o que é o átomo, o que é a carga elétrica, prótons, elétrons, nêutrons, o que é eletrização e, por fim, eletrização por atrito. A história da eletricidade teve início com os gregos, que utilizavam uma resina oriunda da casca de algumas árvores. Esta resina, quando atritada com a pele de animais ou cabelo, era capaz de atrair pequenos objetos leves tais como palhas, penas e folhas secas. Esta resina é o âmbar, que em grego se traduz como electrum, cuja palavra deu origem aos fenômenos elétricos observados posteriormente. Seus conhecimentos não são de hoje. No Antigo Egito, por exemplo, os pescadores falavam de um tal trovão do Nilo, que se tratava de um peixe que dava descargas elétricas nos pescadores. Eles diziam também que este trovão do Nilo era o peixe que protegia os outros peixes da região. Sendo assim, a eletricidade é a área da física que estuda os fenômenos que têm relação e causa a partir do fluxo de cargas elétricas. Os estudos na área são divididos em eletrostática, que é quando as cargas estão em repouso, eletrodinâmica, quando as cargas estão em movimento, e eletromagnetismo. A eletricidade está presente em nossas vidas, em nosso cotidiano e em praticamente tudo o que fazemos, como por exemplo nos raios de uma tempestade, ao acendermos uma lâmpada, quando utilizamos a televisão, nas tomadas em nossa residência, nos celulares, etc. Ou seja, atualmente somos totalmente dependentes da eletricidade. Aqui eu trouxe uma imagem que traz um cartaz anti-eletricidade na primeira década dos anos de 1900. Você pode perceber a cara de medo e de espanto das pessoas, pois elas não entendiam bem como funcionava a eletricidade. Para entender mais a fundo os seus fenômenos e como a eletricidade funciona, devemos estudar o átomo. Tudo na natureza é constituído por átomos. Eu, você, os animais, as árvores, as moléculas, as estrelas, as galáxias, tudo que você imaginar em nosso universo é composto por átomo. Ele também é a menor unidade em que a matéria pode ser dividida. Suponha que em suas mãos você tem uma folha de caderno. Você começa a rasgá-la. Chega a um ponto em que você tem dificuldade para separar o pedaço que sobrou em dois. Suponhamos que também esse pedaço tenha 1 milímetro. Para você ter uma noção do tamanho do diâmetro atômico, dentro desse 1 milímetro vão caber aproximadamente 10 milhões de átomos. Para os químicos, o átomo é a menor unidade de matéria que possui as propriedades características de um elemento químico. Como tal, o átomo é um bloco de construção básico da química. A tabela periódica, por exemplo, apresenta uma lista de todos os materiais constituintes da natureza. Ele nos mostra o número atômico que cada um destes elementos tem, e que nada mais são do que a quantidade de elétrons que cada material possui. Falando da estrutura atômica em si, ele é composto por 3 partes, que vamos estudar mais à frente.
Antes de prosseguir nosso estudo sobre eletricidade, precisamos definir o que é a carga elétrica. A carga elétrica é o conceito fundamental, como o de massa, que algumas partículas elementares possuem, como os prótons e elétrons. Estes são responsáveis por determinar as interações eletromagnéticas dos corpos eletrizados. Aqui, vamos retomar o nosso estudo sobre a estrutura do átomo. Ele é dividido em duas partes, o núcleo atômico e a eletrosfera. Observe com atenção a imagem acima. Nela, é possível observarmos no centro um aglomerado de esferas vermelhas e verdes. Este é o nosso núcleo atômico, onde estão os prótons e os nêutrons. Os prótons possuem carga elétrica positiva, enquanto os nêutrons não possuem carga. Observe também que no entorno deste centro, ou seja, do núcleo, existem algumas estruturas em forma anelar. Esta é a eletrosfera do átomo. Nela estão contidos os elétrons, que são de fundamental importância para o estudo da eletricidade. Os elétrons possuem carga elétrica negativa. Definidos até aqui o conceito de carga elétrica, que os prótons possuem carga positiva e que os elétrons possuem cargas negativas, vamos dar início ao estudo sobre a eletrostática. A eletrostática, também conhecida como eletricidade estática, é um dos ramos da eletricidade que é responsável por estudar o comportamento e as propriedades das cargas elétricas que estão em repouso, bem como todos os seus fenômenos, como as forças de atração e repulsão que elas exercem umas nas outras e a formação de campos elétricos. O primeiro princípio da eletrostática fala da atração e repulsão entre as cargas. Observem o esquema a seguir. Cargas de sinais opostos se atraem. Por exemplo, uma carga positiva se atrai com uma carga negativa, ou vice-versa. Uma carga negativa se atrai com cargas positivas. O segundo princípio fala da repulsão, onde cargas de sinais iguais se repelem. Veja a imagem onde duas cargas positivas e duas cargas negativas se repelem. Estes princípios de atração e repulsão também se expandem para corpos que estão eletrizados. Agora que entendemos como funciona o primeiro princípio da eletrostática, vamos estudar sobre a eletrização por atrito. A eletrização por atrito consiste na possibilidade de um corpo neutro ser eletrizado através do atrito, ou seja, se dois corpos de materiais diferentes encontram-se inicialmente neutros, após a fricção eles estarão eletrizados com cargas de sinais contrários, como mostra o esquema a seguir. Observe que inicialmente tanto o vidro quanto o algodão estavam neutros. Observe então que após a fricção entre o vidro e o algodão, houve uma troca de cargas entre eles, onde o vidro ficou carregado positivamente, enquanto o algodão ficou carregado negativamente. Essa forma de eletrização é mais eficaz quando é feita em corpos isolantes, pois os elétrons permanecerão na região de contato que foi atritada. Vale lembrar também que a quantidade de carga total antes do atrito entre os dois objetos é igual à quantidade total após o atrito, sendo que o corpo perde elétrons, eletriza-se positivamente, e aquele que ganha elétrons fica carregado negativamente. Ainda falando sobre a eletrização por atrito, você deve estar se perguntando: quais materiais atritados são mais fáceis de doar ou perder elétrons? É aí que surge a série triboelétrica. Vamos ver como ela funciona a seguir. A série triboelétrica nada mais é do que uma lista que mostra quais materiais que têm uma maior tendência de se tornarem positivamente eletrizados e os de se tornarem negativamente eletrizados.
Essa lista é uma ferramenta indispensável para se determinar que combinações de materiais podemos usar para um eficiente processo de eletrização por atrito. Sendo assim, um material numa posição mais alta da tabela cede elétrons para outro material situado mais abaixo. Por exemplo, se pegarmos um filme de PVC e atritarmos com o cabelo humano vai ceder elétrons para o filme de PVC. Sendo assim, o cabelo vai ficar com excesso de prótons, ou seja, ele vai ficar positivamente carregado, enquanto o filme de PVC vai receber elétrons, ficando negativamente carregado. Bom, pessoal, esta foi minha aula sobre eletricidade. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Agora, para finalizar, eu vou trazer um experimento na prática para a fixação do conceito de eletrização por atrito. Obrigado. Bom, pessoal, para realizar este experimento, eu vou utilizar um bastão de plástico e um pedaço de papel toalha, e também um pequeno filete de água, como vocês podem reparar. A partir de então, eu começo a atritar o bastão com um pedaço de papel, a fim de eletrizá-lo. Olhando a série triboelétrica, vemos que o bastão, ao ser atritado com o papel, rouba elétrons dele, ficando negativamente carregado. Observe que quando pegamos o bastão que está eletrizado e aproximamos do filete, ele acaba sendo atraído. Isso acontece porque as moléculas de água têm formato angular, o que leva ao aparecimento de polos elétricos. Sendo assim, a água que inicialmente se encontra neutra acaba sendo atraída pelo bastão carregado negativamente, de acordo com o primeiro princípio da eletrostática.